Vou pedir para você abrir sua Bíblia, por favor, Êxodo, capítulo de número 40. Êxodo, capítulo de número 40. Eu vou ler alguns textos com você em Êxodo 40, e aí, de acordo com que eu for lendo os versículos, eu vou te sinalizando. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para o teu coração. Você está com expectativa para receber algo de Deus essa noite? 5 pessoas, vai ser incrível. Você está com expectativa para receber algo de Deus essa noite? Amém? Aleluia. Êxodo, capítulo de número 40, eu quero ler, a partir do verso 1 com você, vai dizer assim, ó. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação. Pula lá para o verso 13. E vestirás a Arão as vestes santas, e o ungirás, e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Pula para o verso de número 33. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a cortina da porta do pátio. Assim Moisés acabou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantasse. Amém? Tome seu assento, por favor. E aí, assentado como você está, vou pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez e orar comigo. Pai, fala conosco, nós precisamos ouvir a Tua voz. Alinha o nosso coração ao Teu a partir da Tua palavra e gere em nós tudo quanto é da Tua vontade ser gerado. Eu peço que nós saiamos daqui à Tua medida, através da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Eu vou pedir para o violonista não me abandonar, se puder. Já foi. Vamos lá. Nós vivemos um tempo de desconstrução, isso é fato. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde tudo aquilo que é princípio, onde tudo aquilo que é verdade absoluta, onde tudo aquilo que é fundamento está sendo desconstruído. Isso é percebido por nós a todo momento. Isso não é novidade para ninguém. A todo momento, quando você liga a sua televisão, por exemplo, e vai assistir um programa ou de entretenimento ou até mesmo um programa jornalístico, você vai ver isso. Você vai ver que está ali desconstruções sendo feitas. Aí você abre uma plataforma de stream. Você vai assistir seu filme, você vai assistir sua série, e lá você percebe a mesma coisa. Está sendo alguma desconstrução efetuada. Aí você abre as suas redes sociais. Você vai lá no Twitter, você vai no Instagram, você vai no TikTok, você vai no Facebook. E a todo momento você está vendo que desconstruções ali também estão sendo feitas. Inclusive, eu desconfio, Breno, que o Satanás faz um estágio no Twitter e a secla dele faz estágio no TikTok. É um negócio, uma tribulação. É a realidade que nós estamos vivendo. E sabe qual é o pior? Esses que desconstroem esses princípios e esses fundamentos celebram isso. Nós temos um tempo onde nós estamos vivendo que, literalmente, nós vemos pessoas sendo felizes em desconstruir tudo aquilo que é princípio, tudo aquilo que é fundamento da palavra de Deus.
aonde você vê que existe o princípio basilar da palavra de Deus, o fundamento estabelecido pelo próprio Deus, vem pessoas desconstruindo a todo momento e elas celebram, e elas comemoram isso, e elas dizem isso com certo tom de deboche, e elas estão empolgadas em desconstruir. Sabe o que eu creio? Eu creio que em uma geração onde a gente está vendo desconstruções acontecendo, Deus quer levantar construtores para reconstruir aquilo que o mundo está desconstruindo. Eu creio nisso, eu creio que dentro dessa realidade, onde desconstruções estão sendo acontecidas, literalmente Deus está levantando um povo, Deus está levantando uma geração, Deus está levantando uma igreja para gerar reconstrução no meio da desconstrução. Você crê nisso? Eu estou dizendo que Deus tem como objetivo te usar, para quê? Para reconstruir aquilo que está sendo desconstruído. Afinal de contas, sabe qual é o nosso problema muitas vezes? A gente tem uma facilidade muito grande em identificar desconstruções. Já percebeu a facilidade que a gente tem para identificar problemas? A gente é fácil. A gente é fácil para dizer, ó, está errado ali, está errado acolá, ali não está funcionando da forma que deveria estar. Sabe qual é o problema? A gente está muito disposto a apontar problemas, mas não a solucioná-los. A gente está a todo momento dizendo, ó, ali precisa mudar, ali precisa ser diferente, ali precisa evoluir. Sabe o que a gente não tem? A predisposição para dizer, eu vou ser usado por Deus, para onde eu identifico o problema, eu chegar com a solução. Sabe o que Deus está pedindo para nós essa noite? Para que nós não venhamos simplesmente ser identificadores de problema, muito pelo contrário, que nós venhamos ser usados pelo Espírito Santo para sermos reconstrutores e para nós darmos soluções para aquilo que o mundo enxergou como problema. Agora você precisa entender uma coisa, isso aqui é fundamental. Só será usado para uma reconstrução coletiva quem já sofreu uma reconstrução pessoal. Nunca será usado para uma reconstrução coletiva aquele ou aquela que ainda não sofreu da parte de Deus uma reconstrução pessoal. Entenda uma coisa, Neemias é um livro que eu amo, porque Neemias ele tem essa linguagem. Qual é a linguagem? Chega os irmãos de Neemias, chega o povo e diz para Neemias, olha, Jerusalém está assolada, os muros estão derrubados. Escuta, lá está uma crise infernal. Neemias agora é engajado para retornar para Jerusalém, para reconstruir aquilo que foi desconstruído. Ele sabe do problema, ele fica sabendo daquilo que está acontecendo e diz, eu vou voltar e eu vou ser usado por Deus para reconstruir. Agora entenda, antes de Neemias se engajar para a reconstrução, antes de Neemias falar com Atarxerxes, antes de Neemias juntar os recursos, sabe o que Neemias vai fazer? Vai passar por uma reconstrução pessoal. Quer ver o texto? Neemias, capítulo de número 1, verso de número 6. Olha a oração que ele vai fazer, gente. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo que eu hoje faço perante ti. Dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa do meu pai temos pecado. Escuta, antes de ele dizer, eu vou lá e vou reconstruir, ele chega para Deus e diz, Deus, me perdoa. Deus, perdoa meu povo. Sabe por quê, Deus? Porque eu até estou disposto a ir lá. Eu até estou disposto a reconstruir, mas eu entendo o princípio. Qual é o princípio? Eu não posso produzir uma reconstrução coletiva se eu não chegar diante de ti para uma reconstrução pessoal. Eu estou dizendo para você que Deus quer engajar você, Deus quer usar você para que você seja literalmente um agente dele para a reconstrução no mundo. Mas entenda, Deus nunca fará isso se você não se colocar diante dele para dizer, Deus, me reconstrói primeiro. Escute, tem uma frase de um almirante estadunidense, o nome dele é William McRaven. Talvez você já ouviu essa frase, é uma frase célebre dele. Ele diz, antes de querer mudar o mundo, ou se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama.
Sabe o que essa frase significa na prática? Essa frase significa o seguinte: antes de se preocupar com grandes problemas do mundo, comece a se preocupar com os pequenos detalhes da sua vida. Sabe qual é o problema? Muitas vezes a gente conversa com pessoas e elas têm a teoria da relatividade, elas têm a teoria para literalmente resolver a fome na África. Elas têm a teoria para resolver o problema sociopolítico do mundo. Elas têm a teoria para tudo. Sabe o que é que elas não têm? A disposição de resolver pequenos conflitos, pequenos problemas da sua própria vida. E Deus está dizendo, literalmente, você precisa se reconstruir primeiro, aparar as arestas suas, da sua vida primeiro. Aí sim, e só assim, eu te usarei para fazer grandes coisas para mim. Afinal de contas, Deus nunca vai te usar para fazer algo que Ele já não tenha feito primeiro em você. Isso é um princípio básico e um fundamento. Deus nunca vai te usar para fazer algo para Ele que Ele não tenha gerado, que Ele não tenha feito primeiro em você. Agora escute, o processo de Êxodo, capítulo de número 40 é esse, é um processo de construção. O que está sendo executado aqui, o que está sendo falado aqui é uma construção. Por quê? Porque Deus tem um objetivo, Douglas, e o objetivo de Deus é habitar no meio do povo. Quer ver o texto? Leia comigo o Êxodo, capítulo de número 25, para você ver. Êxodo, capítulo de número 25, verso de número 8, vai dizer assim, ó. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Deus promete habitar nesse texto, sim ou não? Deus disse que vai habitar no meio do povo, sim ou não? Só que o que Deus diz para que Ele venha habitar? Vocês precisam construir um santuário. Deus promete habitar? Sim, mas Ele precisa de um lugar para morar. Deus não tem problema com habitar. A grande questão é se nós somos o ambiente necessário para que Deus venha habitar em nós. O problema de Deus não é com se manifestar. O problema de Deus não é com habitar. O problema de Deus não é te encher da presença dEle. A pergunta é, uma vez que nós pedimos para que Deus venha, nós somos um ambiente propício para Ele vir? Uma vez que a gente clama, Deus se manifesta, Deus vem, Deus faz. Deus diz, não tenho problema nenhum com isso. Quer que eu habite? Eu vou habitar. Agora, você já é uma casa? Você já é um lugar de habitação? Você já é um ambiente preparado? Volto a dizer, Deus não tem problema em vir. Deus só quer o lugar para que Ele venha. A grande questão e a pergunta que nós devemos nos fazer é se nós somos o lugar. Deus agora, que promete habitar, mas que quer um lugar para morar, vai chegar para Moisés e vai dizer assim, olha Moisés, eu preciso que você construa nos meus parâmetros o lugar para que eu habite. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei que Deus quer te usar como reconstrutor? Só que entenda, Deus não quer que você faça isso com a força do seu braço. Deus não quer que você bata no peito e diga, eu fiz. Afinal de contas, nunca será um reconstrutor do reino aquele que faz com a força do próprio braço. Sempre será um reconstrutor do reino aquele que é usado por Deus, que carrega a presença de Deus, porque é a presença que você carrega que muda o ambiente onde você transita. Escute, a presença que te habita muda os ambientes onde você transita. Deus está dizendo, você vai ser usado para uma reconstrução, mas não é porque você é bom, não é porque você fala bem, não é porque você tem habilidade, é porque a minha presença, onde você chegar, vai chegar junto com você e vai mudar os ambientes onde você se encontrar. Eu amo um texto que é Atos, capítulo de número 12, está Pedro diante do portão de ferro que dava para a cidade. Ele está preso na prisão de Antônia. O portão está diante dele e ele precisa ir para o caminho da cidade. Só que quando ele chega lá, diante do portão, eu amo porque o texto vai dizer assim, e o portão se lhes abriu por si mesmo. Ao anjo e Pedro. Quando Pedro chega diante do portão, ele não força, ele não abre. Ele não chega e diz assim, já que eu tenho que sair, eu vou abrir o portão para eu sair. Não, não. Ele está diante do portão e diz, e agora, o que eu faço? O portão se abre. Sabe por quê? Porque os caminhos que Deus quer que você percorra, não é você que vai abrir, é a presença de Deus que vai abrir para você. Você está aqui?
Eu estou dizendo para você que Deus quer te dar acessos, mas os acessos que Deus vai te dar não vai ser com a força do seu braço, vai ser com o poder da presença. Deus está dizendo para você, você precisa entender isso. Você precisa entender que o que Deus quer fazer através de você vai se tratar dele e não de você. Você é só instrumento. Agora escuta. Isso é extraordinário, eu amo isso. Deus vai dar o parâmetro para ele. E talvez a pergunta que você está se fazendo é, tá, Daniel, eu entendi essa parte. Eu entendi que eu preciso ser esse ambiente propício para carregar a presença que eu carrego vai mudar os ambientes onde eu estou. Entendi isso tudo, mas como é que eu edifico esse lugar? Como é que eu me torno esse ambiente propício para a presença de Deus habitar? Primeira coisa, você precisa ouvir a voz de Deus. Sabe qual é a primeira coisa que vai dizer em Êxodo 40? Primeiro verso, lembra dele? Falou mais o Senhor a Moisés dizendo. A primeira coisa do texto, falou mais o Senhor a Moisés dizendo. Significa dizer que tudo que vem depois está com base em uma premissa. Qual é a premissa? Falou mais o Senhor a Moisés. Tudo que vai ser construído depois está fundamentado em uma realidade. Qual é a realidade? Falou mais o Senhor a Moisés. Significa que tudo que vai ser construído com base naquilo que foi ouvido. Então, tudo que vem depois é com base, é com fundamento em ouvir. Sabe por que nós precisamos aprender isso? Porque a gente quer construir coisas para Deus que a gente não ouviu dele, que nós precisávamos construir. Sabe qual é o nosso problema? A gente pensa que Deus se agrada das nossas boas intenções. Então a gente é todo bem intencionado e a gente diz, não, eu vou fazer para Deus, eu vou construir para Deus, eu vou fazer grandes coisas para o Senhor. Foi nessa que Saul foi destituído do trono. Foi nessa que Urias morreu tentando salvar a arca. Sabe por quê? Porque fizeram coisas para Deus que Deus nunca pediu que eles tivessem feito. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que a gente chega e acha assim, não, eu vou fazer para o Senhor, não, é para Deus, então eu vou fazer. E Deus está dizendo, mas não te pedi nada. Não faça aquilo que você quer para mim, faça aquilo que eu pedi para que você construísse para mim. É disso que se trata. Quer ver uma coisa? Olha a resposta de Samuel para Saul. Quando Saul, lembra do texto? Deus diz, entra na terra, mata todo mundo, inclusive animal, o rei, quem tiver lá, mata todo mundo. Aí quando Samuel chega na terra, quem é que está lá? O rei. E de repente Samuel está olhando, tem boi mugindo. Aí ele diz, uai, algo de errado não está certo. Saul, você não compreendeu a ordem que Deus te deu? Ele disse, não, precisa entender. Tem esses bois? É para sacrificar o teu Deus. Eu estou cheio de boa intenção. É para fazer culto. Aí, quem olhasse poderia dizer, esse camarada é bom, viu? Que coisa linda. Quer fazer culto para o Senhor e separou os bois. Olha o que Samuel vai responder para Saul. 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer nos holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos carneiros. Deus está usando Samuel para falar para Saul, não adianta você querer me agradar com uma coisa que eu não pedi para ser agradado. Não adianta você querer separar algo para mim, para fazer culto. Eu não quero que você me alegre com serviço, eu quero que você me alegre com obediência. Porque o que toca a Deus não é o seu serviço, é a sua obediência que Ele responde. Então, mais importante do que fazer algo para Deus é saber o que Ele quer que a gente faça. Mais importante de chegar, não, a gente tem essa mania, né? Não, eu vou fazer para Deus, eu vou fazer a obra de Deus. Deus diz, faz a minha obra, mas a obra que eu te pedi. Não a que você quer fazer, mas a que eu quero que você faça.
Não adianta nada a gente viver nessa realidade de querer construir as coisas para Deus com o serviço. Escute uma coisa, preste bem atenção nisso. Não queira desenvolver com o serviço aquilo que não foi construído com relacionamento. E sabe como é que a gente constrói algo com relacionamento? Quando a gente ouve a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. É possível eu ouvir alguém de alguma maneira que eu não tenha pelo menos um mínimo de relacionamento, de relação com ele, um mínimo de contato com essa pessoa? É possível? Não. Irmão, para ter contato com alguém, no mínimo, para ouvir alguém, você precisa mandar um áudio no WhatsApp, pelo menos. Por quê? Porque sem um tipo de contato não tem como ouvir. Sabe o que é que Deus está dizendo? Sabe quando você vai conseguir me ouvir? Quando você aprofundar o relacionamento comigo. Aí quando você aprofundar o relacionamento comigo, você vai me ouvir, aí você vai saber não o que você quer fazer para mim, mas o que eu quero que você faça. Essa é a realidade, é isso que Deus está falando. Sabe por quê? Olha que coisa, vamos lá, fazer umas perguntas básicas aqui para você. Profetizar é bom, sim ou não? Sim ou não? Coisa boa. Expulsar demônio é bom, sim ou não? Fazer maravilhas, curar, é bom, sim ou não? Sabia que teve uma galera que fez tudo isso e foi reprovada por Deus? Mateus. Capítulo de número 7. Olha o verso 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Olha a resposta de Jesus. E então lhes direi abertamente. É como se Jesus... Eu fiquei 1 ano em São Paulo agora e tem um dizer lá em São Paulo, que diz assim, vou dar ideia. É como se Jesus estivesse dizendo isso. Eu vou rasgar para você. Eu vou dizer abertamente. Sabe o que Jesus vai dizer abertamente para eles? Apartai-vos de mim. Vós que praticais a iniquidade. Por quê? Nunca vos conheci. Irmão, seja sincero. Se aparece um profeta de Deus e começa a profetizar, a gente vai dizer, uau, que coisa incrível, está profetizando. Deus está feliz com ele. Fala a verdade, se a gente vê alguém expulsando demônios, eles não tentaram expulsar. Não é uma coisa de, não, Senhor, nós em teu nome tentamos expulsar demônios. Não, eles afirmam, nós expulsamos demônios. A gente olharia e diria, uau, esse Deus gosta. Expulsa até demônio. Coisa linda. Fizeram maravilha. Sabe o que é maravilha? Maravilha é, no termo grego, um ato maravilhoso ou miraculoso que causa maravilha em quem vê. Ou seja, quem vê o ato miraculoso fica maravilhado. Eles operaram maravilha. Irmão, imagina. E não foram poucas não, viu? Olha o texto. Muitas maravilhas. Imagina o camarada botar a mão, paralítico levantar, curas instantâneas acontecerem na hora. Você olha para a pessoa e desce e diz, uau, que coisa incrível, esse é homem de Deus, essa é mulher de Deus, porque faz maravilha, olha o que esse camarada faz, olha o que essa mulher faz, que coisa incrível. Jesus olha para eles e diz, eu nunca conheci vocês. A primeira vez que eu me dediquei a esse texto, eu perguntei, como assim? Como o Senhor não conheceu quem fez tudo o que fez no teu nome? Não faz sentido. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? É porque eles pensaram que agradavam-me com o serviço, quando deveriam estar me agradando com o relacionamento.
Eles pensaram que expulsando demônios me agradaria. Eles pensaram que profetizando me agradaria. Eles pensaram que fazendo maravilhas me agradaria. Mas eles agradariam-me se Mateus 6,6 se cumprisse na vida deles. Quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o teu pai em secreto, porque o pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mais importante do que fazer algo em público é viver uma vida de secreto. Mais importante daquilo que você produz aqui é aquilo que você gera dentro do seu quarto. A gente canta para Deus aqui, mas a gente não tem coragem de cantar para Deus sozinho. A gente fala com Deus aqui, mas a gente não tem coragem de falar com Deus do secreto. Deus está dizendo assim: ei, eu não te conheço por aquilo que você... Você tem noção que Mateus 6,6 vai dizer assim: o Pai te vê em secreto. Não é o Daniel que está dizendo, é o texto. O Pai te vê em secreto. Aonde Deus vê? No secreto. Te recompensará publicamente. Recompensa é pública. Contemplação é no secreto. Deus não se importa com aquilo que você faz em público. Deus se importa com aquilo que você gera no secreto. Aí, aquilo que você gera no secreto é recompensado em público. Sabe qual é o problema? A gente quer inverter a ordem. Deus está nos chamando para um lugar onde a gente vá para o secreto e consiga ouvir a sua voz ao nível que a gente de fato consiga fazer para Deus aquilo que Ele quer que a gente faça. Segunda coisa que você precisa para se tornar esse ambiente perfeito para que a presença de Deus te invada, além de ser uma pessoa que ouve a voz de Deus, você precisa ser uma pessoa que se santifica. Lembra o que no verso 13 que nós lemos vai dizer? Deus vai dizer para Moisés: e vestirás a Arão as vestes santas, e ungirás e o santificarás, para que me administre o sacerdócio. Escute, eu li o verso 13 para você, mas se você ler os 4 versos anteriores ao verso de número 13, você vai ver o mesmo princípio. Tudo que tem dentro do tabernáculo foi santificado. Por quê? Muito simples. Porque Deus não quer que a gente desenvolva algo que não foi precedido por santificação. Você está comigo? Deus não quer que você desenvolva nada para Ele que não foi antecedido por santificação. Mais importante do que a bela construção que eu quero fazer para Deus, o belo ornamento que eu quero fazer para Deus, é se isso é gerado a partir de uma vida de santificação. Sabe qual é o nosso problema? A gente se preocupa muito com a manifestação de Deus, mas a gente se preocupa pouco em se preparar para ser esse lugar que Deus se manifesta. E a gente só será o lugar que Deus se manifesta se a gente entender que nós precisamos viver a santificação. A manifestação de Deus é uma maravilha, sim ou não? A gente se agrada, sim ou não? Como é bom estar num ambiente como esse, a glória de Deus vir, invadir, fazer coisas extraordinárias. Isso é incrível. Só que Deus está dizendo para nós: escuta, para toda maravilha futura se exige uma santificação presente. Vou dizer isso de novo. Toda manifestação ou maravilha futura que você quiser contemplar de Deus, essa maravilha e manifestação vai exigir uma santificação presente. Escute, Josué, capítulo de número 3, verso de número 5. Esse texto é incrível. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Deus vai fazer maravilha amanhã, sim ou não? Sim, mas qual é a premissa? Santificai-vos. Se eu quiser ver maravilha amanhã, eu preciso me santificar hoje. Se eu quiser ter contemplação de Deus amanhã, eu preciso me colocar na posição perfeita hoje. E isso é através da santificação. Então entenda, em nome de Jesus, Deus está dizendo: eu não tenho problema em liberar maravilha sobre você, mas você tem problema em se santificar. Deus está dizendo: eu quero fazer, mas será que você está disposto a se santificar? Entenda, tá? Deixa eu falar um negócio aqui que é muito importante. Eu quero muito que você entenda isso aqui.
Deus quer santificação. Por quê? Porque Deus nunca, preste bem atenção, Deus nunca vai se manifestar em altar quebrado. Nunca. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente exige o fogo. Mas a gente não quer construir o ambiente para o fogo vir. Elias, antes de orar, Deus manda fogo. Ele reconstrói o altar que está em ruínas, porque Elias entendeu, não adianta eu pedir por fogo se eu não preparar o ambiente para o fogo descer. Agora escute. Santificação, e eu peço em nome de Jesus que você entenda o que eu vou dizer agora. Que você saia com isso aqui. Santificação não se trata simplesmente do que eu deixo de fazer. Santificação vai além disso. Santificação é aquilo que eu faço a partir daquilo que eu deixei de fazer. Sabe por quê? Porque o nosso problema é que a gente pensa que santificação é assim, olha, eu era cachaceiro. Não sou mais cachaceiro. Fui santificado. Olha que maravilha. Eu tinha a mão leve. Gostava de levar tudo e todo mundo. Deus me libertou, não roubo mais nada de ninguém. Olha que coisa maravilhosa, eu sou santificado. Sabe o que Paulo vai falar sobre santificação? Paulo, no capítulo de número 4 de Efésios, ele vai tratar da santidade cristã. Depois leia todo o capítulo que você vai ver. Mas eu amo porque Paulo tem hora que vai abordar as partes práticas. E quando Paulo vai abordar as partes práticas, ele vai dizer assim, olha, Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Aí a gente pensa, pronto, isso é santificação. O que é? Eu fazia e não faço mais. Pronto, estou santa. Eu sou uma coisinha guti-guti de Jesus, sou um cordeirinho do Senhor. Por quê? Porque eu fazia e eu não faço mais. Mas Paulo para aí? Não. Olha o que Paulo vai dizer. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo vai falar sobre uma outra coisa no verso de número 29, ele vai dizer assim, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aí você diz, Daniel, eu estou santificado, eu xingava muito e não xingo mais. Mas não para por aí, lindo. Olha o que o texto continua dizendo. Realmente, não é para ter palavra torpe na boca, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Santificação não é só de parar de fazer algo, é fazer algo a partir daquilo que você parou de fazer. Ou seja, se você disse assim, eu não faço mais aquilo, legal, mas e o que você está fazendo hoje? Daniel, eu quero viver santificação, eu deixei de fazer um monte de coisa, muito bom, extraordinário. A minha pergunta é, e o que você passou a fazer? Você tem um testemunho de coisa que você deixou de fazer, mas eu quero saber o que você está fazendo agora. O que a sua santificação está gerando? Qual é o fruto prático que a sua santificação está fazendo? Porque escute, santificação, eu já disse, eu vou repetir, não é entrar por essas portas e ficar assim, ai Deus, obrigado porque eu parei de fazer um monte de coisa. É você dizer assim, Deus, já que eu parei de fazer, eu quero gerar algo a partir daquilo que eu não faço mais. Eu quero que vidas sejam abençoadas através da santificação que o Senhor gerou em mim. Se a tua santificação não abençoa ninguém, ela é uma santificação vazia. É o texto. Escute. Quando isso tudo acontece, ele ouve a voz de Deus, desenvolve o que precisa ser desenvolvido, aí ele santifica o que precisa ser santificado. Nós chegamos no verso de número 33, no final do verso, que vai dizer, Moisés acabou a obra. Depois que você ouviu de Deus o que Ele quer, e depois que você se santificou para construir, aí sim a obra está acabada. Significa dizer que você já é o ambiente propício para receber a presença. E quando você é o ambiente propício para receber a presença vem. Escuta, eu amo isso, gente. Verso 33, final do verso. Moisés acabou a obra. Verso 34, então a nuvem cobriu a tenda da congregação,
E a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Ele acaba no verso de número 33. Deus diz, o ambiente está pronto? Tá, então agora a minha glória vai se manifestar. Sabe o que Deus está dizendo? Só estou esperando você preparar um ambiente. É rápido. Ó, acabou. Terminou. Agora eu vou manifestar. A nuvem veio. A nuvem vem quando eles estão prontos. Agora escute. Quando eles estão prontos, acontece algo extraordinário, porque a nuvem cobre. A glória de Deus encheu. Escute isso. A glória de Deus encheu o tabernáculo. Aí eu amo. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Vamos para a prática? Imagina esse copo, imagina que ele estivesse completamente cheio. Se ele estivesse completamente cheio, minha pergunta básica para você é, caberia mais alguma coisa? Sim ou não? A presença de Deus preenche de forma tão absoluta o tabernáculo que Moisés não consegue entrar dentro dele. Sabe o que Deus está dizendo? Quando você estiver completamente cheio da minha presença, nada que estiver fora vai conseguir entrar dentro. Quando você estiver cheio de mim, sabe por que tem muita coisa que entra, gente? É porque ainda tem espaço vazio. Sabe por que tem muita coisa que interfere? Sabe por que tem muita coisa que magoa? Sabe por que tem muita coisa que mexe com as nossas emoções? Sabe por que tem muita coisa que acontece? É porque Deus está dizendo assim, ainda tem espaço. Ele quer encher, mas Ele quer preencher. Ao nível que tudo que vier de fora não consiga interferir dentro. Agora, olha que coisa extraordinária. Ser cheio do Espírito Santo tem uns aspectos práticos. Sabe por quê? Porque a gente olha, e eu já estou terminando. Escute bem. A gente olha e diz, não, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Aí a gente pensa, Breno, que ser cheio do Espírito Santo é simplesmente chegar aqui no culto e falar em línguas estranhas, e se jogar no chão, e chorar, e cantar, e fazer isso tudo. É isso tudo também. Isso é maravilhoso. Irmão, se tem uma coisa que eu acho linda é a adoração, é o falar em línguas, é o se entregar para Deus. Eu acho tudo isso incrível. Só que ser cheio do Espírito Santo tem aspectos práticos. Quer ver uma coisa? Lembra de Bezalel e Aholiabe? Os dois artífices que construíram o tabernáculo? Eles foram cheios do Espírito Santo para construir. Está no texto em Êxodo. Eles foram cheios do Espírito Santo para construir. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que José deu um plano governamental para Faraó para evitar o Egito da quebra? Por quê? Porque ele era cheio de Deus. Irmão, Davi, até mesmo Saul, antes de cair, antes de ser destituído, era cheio do Espírito Santo. Eles eram cheios do Espírito Santo para quê? Para governar, Luísa. Ou seja, quais são os aspectos práticos? É que Deus não te enche para simplesmente você saber fazer culto. Deus te enche para você saber como trabalhar, você saber como ser um bom esposo, uma boa esposa, um bom filho, uma boa mãe, um bom pai. Existem aspectos práticos em ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que eu estou dizendo para você? É que Deus quer te encher de uma forma tão extraordinária que quando você chegar no teu trabalho, as melhores ideias para o ampliamento da empresa vai vir da tua boca. Eu estou dizendo que Deus quer te encher tanto que o melhor aluno da universidade, o melhor aluno da escola vai ser você, porque você vai ser alguém cheio do Espírito Santo. Você vai se tornar o melhor pai que puder se tornar, a melhor mãe que puder se tornar, o melhor esposo que puder se tornar, a melhor esposa que puder se tornar, o melhor filho que puder se tornar, porque a partir desse momento você vai ser alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Ser cheio do Espírito Santo tem esses aspectos práticos. Agora, por fim, eu quero terminar. Aqui tem um ponto importante, fundamental. Só que isso mexe com a gente. Isso nos deixa desgostosos. Como assim, Daniel?
Ó. Verso 37 de Êxodo 40. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse. Sabe o que isso significa? Tudo que eles iriam fazer, eles faziam a partir da sinalização da nuvem. Eles andavam se a nuvem andasse. Está aqui o texto, o verso de número 36 vai dizer isso de forma muito clara. Quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava. Ou seja, se a nuvem levantou, eles andam. Se a nuvem parou, eles param. Parou até quando? Até quando a nuvem se levantar de novo. Sabe o que eu lembro? Eu lembro de uma conversa de Jesus com Nicodemos. Lembra dela? Jesus está conversando com Nicodemos e Jesus vai chegar para Nicodemos e vai dizer assim, Douglas, em algum momento da conversa. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz. Não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim, olha Jesus, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Que ser guiado pelo Espírito Santo é você perder o controle da sua própria vida. Ele não sabe de onde vem, nem para onde vai. Ele só vai. Por quê? Porque a nuvem levantou. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Está na hora de você perder as rédeas da sua vida e entregar para mim. Sabe o que isso significa? Maturidade. Daniel, me prova. Eu provo e eu já peço para você ficar de pé. Romanos capítulo de número 8, verso de número 14. Olha esse texto, gente. Olha esse texto. Romanos 8, verso de número 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Escute, ser guiado por Deus revela filiação. Quando você é guiado por Deus, revela de quem você é filho. Agora, sabe o que é o extraordinário? Gabriel, o que está escrito? Filhos de Deus, no grego. Porque filhos de Deus no grego, nesse texto específico, é huios. Sabe o que huios significa? Filhos maduros. Sabe o que Deus está dizendo? Todo filho que é guiado pelo Espírito é um filho maduro. Sabe o que é um filho que é guiado pelo Espírito? É aquele que diz, eu não vivo mais as minhas vontades. Eu vivo a vontade do Pai para mim. Irmão, sabe, eu estava dizendo isso para um amigo pastor no café que a gente tomou quinta-feira, eu estava dizendo para ele assim, eu não me encanto com pessoas que dizem que fazem muito. Eu me encanto com pessoas que dizem que tudo que fazem foi direcionadas pelo Senhor. Eu não me encanto com gente que diz, eu fui, eu voltei, eu fiz, eu aconteci. Não, eu me encanto com isso. Eu me encanto quando alguém chega e diz, eu tomei essa decisão porque o Senhor me direcionou para tomá-la. É com isso que eu me encanto. Sabe por quê? Porque isso revela maturidade. Sabe o que Deus está dizendo? Eu quero te encher de uma forma tão intensa, onde as suas decisões passem pelo meu filtro, onde os seus sonhos já não sejam mais seus, mas sejam os sonhos que eu sonhei para você, onde a vida não seja mais a sua vida. É Paulo, eu amo esse texto, Paulo dizendo, eu já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E me chama a atenção o texto no grego original. Se você tiver uma Bíblia no grego original, leia lá, que você vai ver ela transliterada. Ela vai dizer, agora vivo, não mais eu, Cristo vive em mim. Sabe por que no original Paulo disse assim, olha, eu estou crucificado com Cristo, agora vivo, vírgula, não mais eu, Cristo vive em mim. Sabe o que isso significa? Eu passei a viver depois que eu deixei de viver. Sabe quando é que a minha vida começou? Quando eu deixei de viver. Quando não eram mais as minhas vontades, mas as vontades dele estabelecidas na minha vida. É isso que Deus está querendo trazer para você essa noite.
Deus quer te encher do Espírito Santo de forma tão contundente para esses aspectos práticos acontecerem na sua vida. Você entende que vai além de adorar aqui? É adorar através daqui. A sua vida precisa se tornar uma adoração. Quer comais, quer bebais. Gente, eu amo a Bíblia porque a Bíblia é prática. Não é, olha, quer você ler a Bíblia, Xaramanaia. Quer você ore, quer você jejue. Não, não, é quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Não se trata de simplesmente cultuar para Ele, se trata de viver para Ele. Ah, tem alguém aqui comigo essa noite? Eu estou dizendo, Deus não está te chamando simplesmente para fazer um culto para Ele, Ele está te chamando para viver uma vida para Ele. É trabalhar para Deus, é comer para Deus, é acordar para Deus, é se relacionar para Deus, é fazer tudo para Deus. É disso que se trata. Ele quer te encher para isso. Sabe o que Deus quer gerar no teu coração essa noite? Esse processo de construção de forma tão contundente, que você saia daqui tão cheio, que quando você for conversar, alguém diz, você já não tem mais as mesmas palavras. Você vai decidir, alguém vai dizer, mas você já não toma as decisões da mesma forma. Você vai cuidar e alguém vai dizer, você já não cuida mais do mesmo jeito. E você vai dizer assim, é porque eu fui tão cheio do Espírito Santo, que agora tudo que eu vou fazer é a partir da presença do Espírito Santo. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero te conduzir em uma oração, mas só faça ela se você estiver disposto para isso, tá? A oração que eu quero te conduzir a fazer é uma oração dizendo assim, Deus, constrói em mim esse ambiente perfeito. Esse tabernáculo extremamente bem edificado, para que a presença do Senhor habite em mim, me preencha de uma maneira tão extraordinária, que tudo aquilo que for de fora, que quiser entrar dentro, seja impossível entrar, mas tudo aquilo que sair de dentro e for para fora, será resultado prático da tua presença. Se você quer ser cheio assim essa noite, para que todos os aspectos práticos da tua vida sejam interferidos pela presença do Espírito Santo, de olhos fechados como você está, comece a falar isso com o Senhor. Fala, Senhor, não só me enche, me preenche, porque eu não quero que o que de fora venha para dentro, mas eu não quero que o que sair de dentro não seja aquilo que for da tua presença. Você consegue fazer essa oração essa noite? De olhos fechados, comece a falar isso com o Senhor. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero. Fale isso com o Senhor, fala com Ele. Sair fala, Deus, daqui. me enche. Eu não Me enche, porque eu quero tomar decisões com base na tua presença. Eu quero me relacionar com base na tua presença. Me deixa morar. Deus, tudo que eu for fazer, eu quero fazer para a tua glória. Você consegue dizer isso? Você consegue orar dizendo assim, Deus, eu quero viver uma vida para a tua glória. Eu quero acordar para a tua glória. Eu quero dormir para a tua glória. Eu quero fazer tudo para a tua glória. Você consegue se entregar para Ele de uma tal maneira. Você consegue se tornar esse ambiente tão propício para a presença, onde a presença te invade e você já não tenha mais vida. A vida sua seja dele. Me deixa morar. Vamos, AD Cruz, vamos.
Ele quer gerar isso em você. Eu não Escute, Ele quer te encher, mas Ele também quer te preencher. sair daqui. Quando Ele preenche, Ele não deixa que o que de fora entre. Mas quando Ele preenche, Ele expulsa de dentro tudo aquilo que não agrada mais Ele. E eu entendo essa noite que Deus quer fazer algumas expulsões na vida de pessoas aqui. Ele quer expulsar tristeza, Ele quer expulsar ansiedade, Ele quer expulsar coisas que estão te machucando, te desagradando. Ele quer expulsar isso de dentro, porque só vai ter espaço para a presença. Ele quer expulsar tudo de mal que há dentro de você. Ele quer expulsar pecado, Ele quer expulsar tudo que há de ruim, porque Ele quer te encher e preencher. Que a tua graça Vamos, ore. me basta. Se esse é o teu desejo, fale com Ele. Eu já disse, você não será usado para uma reconstrução coletiva se você não sofrer uma reconstrução pessoal. Ele quer te reconstruir essa noite. Ele quer te reconstruir essa noite. Sair daqui, me deixa morar. Espírito Santo, eu te clamo hoje. Eu não quero mais Enche. sair daqui. Mas eu vou te pedir, preenche. Eu não quero. Espírito Santo, enche. Mas eu vou te pedir, preenche. Sair daqui. Tem gente que tem peso no coração. Preenche, expulsa o peso. Tem gente que está lutando contra o pecado, Pai. Preenche ao nível de que a santificação seja uma realidade. Pai, preenche ao nível que a crise de ansiedade vai embora. Pai, preenche de uma forma tão precisa e poderosa que nós saímos daqui completamente tomados por Ti. E os aspectos práticos da nossa vida serão interferidos diretamente pela Tua presença. Me deixa morar. Espírito Santo, eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua Ele é o graça já suficiente. me basta. Eu só quero quem está preenchido também não tem mais necessidades, porque já tem tudo que precisa e tudo que vir depois é bônus. Hoje Ele não quer te vou encher de uma forma tão pedir contundente que tudo depois dele seja nada. bônus, porque ele se tornará Só o quero suficiente. levantar a minha Você consegue cantar isso essa noite? voz Se isso é uma pra verdade te pro teu coração, você consegue dizer isso? dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Você quer? Você Hoje quer? não. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer. Eu agradeço. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.